partir do momento que a gente já tem esse mosto resfriado na temperatura ambiente, inicia-se agora a parte fria do processo. Terminamos a parte quente, a parte de braçagem, e vamos iniciar a parte de fermentação. Essa etapa de fermentação ela pode durar aí, num caso extremamente rápido, em torno de 10 dias, mas comumente, por segurança, a gente vai fazer aqui na nossa primeira aula um processo de 23 dias de duração, que vai te dar mais segurança para que a sua cerveja esteja bem processada, bem feita. Então, na medida que você já resfriou e colocou aquele mosto, né, dentro do vasilhame, do seu fermentador, no nosso caso, como eu falei, será um garrafão de água, vamos inocular a levedura, vamos colocar a levedura lá dentro e vamos fazer um processo chamado de aeração, que é basicamente balançar bastante esse fermentador fechado para que ele crie bastante espuma e para que o ar que esteja lá dentro, né, o oxigênio que esteja nesse ar, seja inoculado ali dentro do mosto para facilitar as leveduras de crescer e multiplicar e fermentarem. Feito isso, nós vamos aguardar 10 dias para que ocorra a fermentação. Vamos colocar esse nosso fermentador em um ambiente seco, escuro, na parte mais fria da nossa casa, ou numa garagem, né, num subsolo, num lugar assim, e vamos deixar lá 10 dias para que ocorra esse processo de fermentação. E neste momento, o nosso fermentador ele não pode estar totalmente fechado, eles têm que estar semi-aberto, porque durante a fermentação será produzido CO2 também, e se você deixar esse recipiente hermeticamente fechado, ele pode até mesmo explodir. Eu vou mostrar mais para frente os cuidados que nós teremos. Por fim, após passado 10 dias, as leveduras já trabalharam aquele mosto e nós já temos cerveja feita ali dentro. É uma cerveja que ela está até inclusive apta para o consumo, mas ela ainda não está na forma de serviço que nós gostaríamos, gelada e com bastante carbonatação. Então a gente vai fazer primeiro uma etapa opcional, que seria armazenar na geladeira por 3 dias, para que as partículas em suspensão precipitem e a cerveja fica mais límpida, mais translúcida, né? Esteticamente mais bonita. Também vai facilitar com que nessa decantação que a levedura se assente no fundo e vai evitar algum tipo de sabor ou aroma indesejável que a levedura possa carregar. Então não só a parte estética, que seria principal, mas também vai conferir alguma melhoria da qualidade da sua cerveja, guardá-la aí 3 dias dentro de uma geladeira comum, não é um freezer, é uma geladeira em torno de 3 a 5 graus centígrados, né? Não podemos congelar. Por fim, feito isso, a cerveja vai estar apta a ser engarrafada. E no processo de engarrafar, nós também vamos fazer uma outra atividade chamada priming, que vai permitir que a cerveja se carbonate e crie gás. Então, o que será feito? Vamos transferir a cerveja que está nesse fermentador para garrafas, né? No nosso curso inicial vão ser garrafas PET, como garrafa de Coca-Cola, Guaraná, ou de água mineral mesmo, né? De 600 ml, 500, 300, 2 litros, não importa o tamanho, qualquer tamanho vai servir. Vamos adicionar um pouco de açúcar e a gente vai aprender a quantidade exata e desejável de açúcar a ser adicionada e vamos aguardar mais 10 dias com essas garrafas em temperatura ambiente, não em geladeira, em temperatura ambiente, para que possa ser feito o processo de carbonatação. O que vai acontecer? O restinho de levedura que eventualmente ficou em suspensão ali na sua cerveja vai processar esse açúcar, açúcar refinado, e vai transformar esse açúcar em CO2 e assim vai carbonatar. Depois, passados os 10 dias, a sua cerveja vai estar pronta para consumo. Então, vamos fazer a etapa final, que é o resfriamento para a temperatura de serviço, né? Colocar ela para gelar, para ficar bem geladinha, e vamos abrir e degustar a nossa primeira e maravilhosa cerveja. Então, como eu falei, a primeira coisa que nós precisamos é elaborar uma receita. E como a gente faz isso na prática, né? Tem inúmeras fontes aí para você fazer a receita. Você pode fazer uma receita por meio de uma pesquisa na internet, né? Aqui tem alguns sites
que eu estou sugerindo é que você possa consultar, onde você vai encontrar uma infinidade de receitas. Você pode consultar alguns livros, né? Como por exemplo este que eu cito aqui, o Brewing Classic Styles do John Palmer, que ele tem lá 80 exemplos de cervejas, né? Você pode consultar outros livros de cerveja, a maioria dos livros que falam sobre técnicas de homebrew, de cerveja feita em casa, eles também incluem receitas. Você também pode pesquisar as receitas nas próprias lojas de insumos. Muitas das lojas oferecem não só os insumos, mas também receitas lá. E aqui eu te dou 3 exemplos de lojas online. Nas lojas físicas aí na tua cidade também pode ser encontradas essas receitas. Ou você pode pedir também para um colega elaborar uma receita a partir do zero. Isso também é muito comum, né? Uma pessoa que tem mais experiência, que conhece mais, pode estar elaborando para você uma receita a partir do zero. E como é que a gente elabora uma receita, né? Conforme eu já falei ali no começo, a primeira coisa é você pensar na disponibilidade de insumos. O que que você tem disponível aí para você usar aonde você for comprar esses insumos. Feito isso, você pode definir aí o estilo que você quer a sua receita ou as características sensoriais dela. Ah, eu quero fazer uma IPA, eu quero fazer uma cerveja de trigo, eu quero fazer uma cerveja belga, eu quero fazer uma cerveja uma barley wine, né? Então, dependendo do estilo, você vai ter um horizonte de que tipo de ingredientes você vai precisar. Dentro do estilo, os estilos eles também apresentam diversos limites inferiores e superiores, tanto de percentual alcoólico quanto de amargura e de cor. E você também vai definir como você quer a sua cerveja, se você quer uma cerveja mais leve, mais suave, ou uma cerveja mais intermediária, ou mesmo uma cerveja mais alcoólica, mais potente, né? E essa definição vai te ajudar a caracterizar a sua receita. Na sequência, como eu já falei, você vai identificar as características do seu equipamento e a técnica que você vai utilizar, principalmente em relação à dimensão, né? Quantos litros você quer de cerveja no final? Quantos litros suporta a sua panela de mosto, né, para você fazer? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com 5 litros na nossa receita inicial. E a técnica que você vai fazer, que ela provavelmente vai afetar a sua eficiência. Eficiência é basicamente o seguinte, é o quanto de grãos que você precisa para atingir um determinado volume alcoólico, por exemplo. Dependendo da técnica, ela é uma técnica, ela não consegue extrair muito bem esses açúcares, né, dos grãos, conforme eu falei, e outra técnica pode extrair melhor esses açúcares. Então, as técnicas elas têm vantagens e desvantagens. Às vezes, uma técnica é muito mais fácil de ser utilizada, mas ela não faz uma extração ideal. Você acaba desperdiçando um pouco, precisando um pouco mais de malte. Já uma outra técnica ela é mais eficiente, mas ela te dá muito mais trabalho. Então, a gente vai basicamente trabalhar no nosso primeiro curso aqui com a técnica BIAB, chamado Brew in a Bag, onde a gente vai utilizar um elemento para filtrar os nossos grãos. A gente vai colocar os grãos provavelmente num saco ou num cesto e depois a gente vai suspender esse cesto ou esse saco para fazer a separação entre os grãos, o bagaço e o líquido, ok? Ainda na concepção da nossa receita, a gente vai definir quais são os maltes que a gente vai usar, né? Os maltes básicos e maltes especiais, né? De acordo com as características, qual lúpulo a gente vai usar, que nível de amargor que a gente quer, que nível de aroma, né? A levedura que iremos precisar, se é uma levedura também baseada no estilo, se ela confere algum sabor aromático, se não confere, se ela tem um potencial alcoólico maior ou menor. Os perfis de mosturação, né, o tempo e a temperatura da minha mosturação, daquele meu cozimento, isso a gente vai entrar em detalhes em aulas mais avançadas, e o processo de fermentação também, ok? Aqui temperatura, quantos dias e quantos tempo. Por último, no processo de elaboração de receita, você pode estar usando aí alguns softwares ou alguns sites que vão te permitir elaborar essas receitas. Eu estou te dando aí 2 opções, o BeerSmith e o BeerSfriend, né? O primeiro, o BeerSmith, é o software mais comumente utilizado para se elaborar receitas. Inclusive, a gente tem aqui um curso gratuito de BeerSmith. Estou colocando aqui o link para você acessar o nosso curso gratuito de BeerSmith. Ou você pode usar algo mais simples, como o site aqui do BeerSfriend, que também te permite
permite criar uma receita. Eu, em outra aula futura, vou fazer também um vídeo ensinando a como fazer uma receita no BreaseFriend. E outra forma é o senso comum, né? Uma pessoa que tem bastante experiência, ou você ao longo aí de 1 ou 2 anos, vai ter a capacidade também de fazer uma receita sem precisar de ferramenta alguma. Basicamente, olhando para o seu equipamento, conhecendo ele, você vai saber quantos quilos de malte você precisa, que tipo de malte, que tipo de lúpulo e por aí vai.